Sentar-se de forma incorreta por um longo período de tempo pode ter sérias repercussões na saúde de uma pessoa. Na matéria a seguir, a fisioterapeuta Juliana Guimarães vai dar dicas de como ajustar o posto de trabalho para ganhar maior conforto e evitar problemas de saúde. A psicóloga Marina Cansado é servidora do TRT 18 e está trabalhando de forma remota desde março de 2020 por causa da pandemia. Em casa, Marina conseguiu organizar um espaço para trabalhar e se adaptou super bem. O início era tudo muito improvisado, porque eu não tinha um escritório ainda. Então, eu fazia atendimentos e trabalhos, às vezes na cozinha, às vezes na sala. Mas eu decidi que, como o tempo de teletrabalho eu imaginei que seria longo, que valeria a pena investir com orientações de um fisioterapeuta que pudesse me dar consultoria em ergonomia. Então, eu busquei essas orientações para adquirir uma cadeira nova e para fazer toda a montagem do escritório. Depois disso, deu tudo certo. A fisioterapeuta consultora em ergonomia Juliana Guimarães também é servidora do TRT e explica que a colega encontrou um bom caminho para trabalhar em casa, sem descuidar da saúde. Claro, um excelente caminho. Na verdade, o ideal seria que as pessoas procurassem, esse ambiente iluminado, bem ventilado, procurasse uma altura correta de mesa, de cadeira, para estar fazendo um home office de qualidade. Até porque nós entramos nessa situação já há quase um ano e não sabemos ainda até quando vamos seguir. Tanto para quem estuda quanto para quem trabalha em casa, o ideal é pensar nesse ambiente de qualidade. Juliana explica sobre os principais pontos a serem observados para ajustar o posto de trabalho. Primeiro começa pela escolha do ambiente, Um ambiente sem barulho, bem ventilado, bem iluminado. Depois a gente passa para a escolha da mesa e da cadeira. A cadeira, o ideal é que a cadeira tenha regulagens de altura, regulagens de inclinação de encosto. Se a cadeira tiver braço, que esse braço tenha regulagem, que seja uma cadeira estofada, com rodízios e com um bom apoio, especificamente da lombar. Com relação à mesa, a mesa tem de ter uma profundidade mínima de 60 centímetros, para que haja espaço suficiente para o apoio de braço na mesa, para a colocação dos demais itens. Quem trabalha com notebook deve usar o notebook apenas como sendo uma tela. Aqui no caso da Marina, ela não está com o notebook, mas ela está com uma tela de um computador all-in-one, com um teclado e com um mouse em separado, que seria o ideal, tá? Para ela, aqui foi necessário a gente colocar uns livros embaixo dessa tela para que a altura ficasse mais adequada. Além disso, a gente lançou mão também de um apoio de pés. Então, ela está com todos os recursos que possibilitam que ela se sente numa postura mais correta. A fisioterapeuta destaca que é preciso também ter cuidados com a saúde dos olhos. Então, isso é uma coisa que tem ficado muito em evidência agora, com o aumento do tempo de tela, porque normalmente quem está em home office sai do computador para a TV ou para o celular. Então, a gente tem que ter o cuidado de manter uma distância olho-tela adequada, que normalmente é a distância de um braço estendido. Manter uma iluminação adequada, evitar o contato do ar-condicionado diretamente, o jato do ar-condicionado diretamente com os olhos, manter o ambiente livre de poeiras e estar realizando pausas, inclusive com descanso visual. Por que a gente fala isso? Às vezes a pessoa sai da tela do computador e vai para a tela do celular. Então a gente precisa promover descanso visual também ao longo do dia. Tentar piscar mais vezes, porque com o uso da tela diminui o número de piscadas, então diminui a lubrificação. Então a gente precisa promover essa piscada, mesmo que voluntária, tá? E tá realizando as pausas, como eu falei anteriormente. A pausa não só para o corpo físico, mas também para os olhos. Mas para quem não tem um posto de trabalho bem estruturado e adaptado em casa, assim como a Marina fez, não tem problema. É possível improvisar, mas sem se esquecer da segurança. Não é isso, Juliana? É isso mesmo, a gente tem que fazer a que a gente tem chamado agora de ergonomia de improviso, Então a gente faz algumas adaptações para promover uma melhor qualidade do trabalho, ainda que em casa. Por exemplo, aqui no caso dela, a gente utilizou uma almofada embaixo do assento para poder levantar a altura da cadeira. Outra coisa que a gente fez também foi colocar um teclado e um mouse separado. A gente nunca vai utilizar o teclado e o mouse do notebook. O notebook ele vai ser utilizado apenas como uma tela. Então, a gente levantou esse notebook com o uso de livros,
colocamos um teclado e um mouse separado, e como a mesa é de vidro, a gente usou de uma fronha de tecido para amenizar ali tanto o atrito do braço dela com o vidro, com relação à superfície fria e também com relação à quina viva que existe, aquela borda que às vezes pode estar machucando. Então a gente utilizou essa fronha de tecido, sempre orientando a pessoa que está utilizando esse posto de trabalho a estar com as costas bem apoiadas, com os pés bem apoiados. Então, se sentiu que ali o pé não está apoiado, pode improvisar também um caixote de madeira, uma caixa de sapato, para estar colocando os pés, para estar tentando trabalhar de uma forma mais segura.